Ao longo de 2000 anos, a mensagem do Evangelho tem alcançado e transformado milhares de pessoas em todo o mundo, em todas as gerações. Inclusive no século XXI, na nossa geração, por meio do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo continua salvando e transformando pessoas. Apesar de ser uma mensagem extremamente poderosa, transformadora e salvadora, a mensagem do Evangelho é extremamente simples. E é sobre este assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. A simplicidade da mensagem da cruz. A partir do texto registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, a seguir do versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Primeiramente, a mensagem do Evangelho é simples porque a mensagem é objetiva. Na época do apóstolo Paulo, alguns homens se intitulavam como apóstolo e saíam por várias cidades anunciando uma mensagem que carregava, que atraía milhares de pessoas. Uma mensagem com palavras persuasivas de sabedoria humana. Contudo, na mensagem desses homens não havia conteúdo, porque não carregava em seu conteúdo a mensagem da cruz, não carregava o Jesus Cristo crucificado, não anunciava a obra do Salvador. E o apóstolo Paulo, ele se apresenta como diferente desses superapóstolos. Ele não foi até as cidades, ele não foi até Corinto com uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas ele foi com uma mensagem objetiva. Portanto, a mensagem do Evangelho é simples porque é uma mensagem objetiva. Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho é simples porque ela é cristocêntrica. Ou seja, a mensagem do Evangelho oferece Jesus como suficiente para a nossa salvação. Tudo o que o ser humano precisa é de Jesus. E o apóstolo Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Note, portanto, que a mensagem do apóstolo Paulo, ela concentrava-se na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele poderia falar do nascimento de Jesus em uma cidade simples, em uma família simples, em um lugar simples. Ele poderia falar de quando Jesus, na sua adolescência, com a sabedoria do céu que estava sobre ele, confundiu com a sua sabedoria a mente dos sábios e intelectuais do templo, da sinagoga. O apóstolo Paulo poderia falar de quando Jesus venceu a tentação, venceu o diabo no deserto, no período da tentação. O apóstolo Paulo poderia falar da escolha dos 12 discípulos no início do ministério. O apóstolo poderia falar dos ensinamentos gloriosos que o Senhor Jesus trouxe. Contudo, ele faz um recorte do ministério de Jesus, falando com ênfase no Cristo crucificado, porque foi a crucificação de Jesus que aniquilou, que pagou a nossa dívida diante de Deus. Foi a crucificação de Jesus que nos reconciliou com Deus. Foi o derramamento do sangue de Jesus que nos trouxe vida, e vida com plenitude, vida com abundância. Portanto, a mensagem do Evangelho é simples, porque ela é cristocêntrica, ela se concentra única e exclusivamente na pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho, em terceiro lugar, é uma mensagem simples por causa do poder do Espírito e da subjetividade humana. Ou seja, o ser humano, ele é subjetivo na pregação do Evangelho. O ser humano não é o centro da pregação do Evangelho. Quem convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, como disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8. O apóstolo Paulo reconhece a sua subjetividade na pregação do Evangelho. Ele reconhece que o centro da pregação, a ênfase da pregação, não é o ser humano, mas é o Espírito que convence. É o Espírito que atua na mente e no coração do ser humano, o levando a crer.
O apóstolo Paulo diz: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Note, portanto, que o apóstolo Paulo, ele dá ênfase no Espírito. É o Espírito que age, é o Espírito que convence, é o Espírito que move o ser humano a crer. O ser humano, ele é apenas um instrumento na pregação, é o Espírito quem faz a obra. E por fim, a mensagem do Evangelho é simples, porque ela revela a graça de Deus, conforme o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele anunciava a mensagem da graça de Deus. É por meio da graça que nós somos salvos, e isso por meio da fé. É dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, diante dessas verdades, nós podemos aprender que, primeiramente, a simplicidade da mensagem da cruz não diminui o poder da mensagem. Ou seja, a mensagem continua sendo poderosa. Apesar de simples, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, portanto, que nós demos créditos a uma mensagem simples, que nós sejamos atraídos e convencidos por uma mensagem que, apesar de simples, carrega um conteúdo verdadeiro, carrega o Jesus Cristo crucificado que se entregou por nós para nos salvar. Creia na simplicidade da mensagem da cruz, uma mensagem objetiva, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem focada e enfatizada na ação do Espírito e não na ação do homem, e uma mensagem que tem em seu conteúdo a graça de Deus e não o mérito humano. Não é por nosso merecimento que nós somos salvos, mas por causa da graça de Jesus. Vamos juntos orar em nome do Senhor? Soberano e eterno Jesus, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Nós cremos na objetividade da mensagem da cruz. Nós aceitamos a mensagem, nós recebemos com bom grado, com alegria, uma mensagem cristocêntrica. Nós recebemos com louvor uma mensagem que consiste não no poder do ser humano, mas no poder do Espírito, não centralizada no ser humano, mas no poder de Deus. E nós cremos na mensagem graciosa. É por meio da graça que nós somos salvos mediante a fé, por meio da misericórdia do Senhor e não por nosso merecimento. Nós oramos a Deus e te louvamos por esta mensagem simples que faz toda a diferença e transforma a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor. Amém.